Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e no YouTube. E hoje eu quero dar continuidade a uma tríplice de vídeo que eu comecei no ano passado, 2022, aproveitando que fazíamos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Porque ano passado todo mundo estava falando sobre modernismo, Mário de Andrade, Macunaíma. Acontece que Macunaíma foi escrito em 1928, 6 anos depois da Semana de Arte Moderna. E mais, outros dois grandes escritores também fizeram histórias, livros, obras que falavam desse Brasil mitológico, mito poético modernista. Cassiano Ricardo, com seu Martim Sererê, também escrito em 1928, já fiz vídeo sobre ele aqui, e Raul Bopp, que eu venho abordar hoje no canal, com seu Cobra no Rato, que começou a ser escrito ali em 1928, mas que foi publicado apenas em 1931. Sobre Macunaíma e Mário de Andrade eu vou falar só depois. Pois bem, então hoje a conversa é sobre Cobra no Rato, de Raul Bopp. Bem, em primeiro lugar, quem foi Raul Bopp? Esse grande poeta brasileiro, muito influente na primeira fase do modernismo, mas que hoje em dia ninguém conhece, ninguém escuta falar por aí. E por que ele se tornou tão desconhecido? Um caso parecido com o Cassiano Ricardo, que eu já fiz vídeo aqui no canal e farei mais, hein? Aguarde! Só que no caso do Cassiano, ele foi deixado de lado pelos seus pares, pelos seus contemporâneos, por conta das suas escolhas políticas partidárias da época. Algo a ser questionado, e também uma grande injustiça com o artista. No caso do Raul Bopp, não. Ele teve um caminho diferente. Quer dizer, ele teve vários caminhos diferentes. Por que eu digo isso? Porque muitos motivos levaram a esse desconhecimento da sua obra. Em primeiro lugar, embora ele fosse assim um grande agitador, principalmente no sul do país, de vez em quando ele sumia. Ele viajava demais, não dava notícias, ficava anos fora dos círculos literários, o que acabou deixando ele um pouco no esquecimento. Segundo lugar, os seus livros foram assim impressos em tiragens muito pequenas. Quase ninguém ouvia falar nos seus livros porque eram tiragens limitadíssimas. Algumas, aliás, tiradas no exterior. E aqui a gente entra no terceiro ponto. Ele seguiu uma carreira diplomática. Então ele viveu muitos anos fora do país. Ninguém ouvia falar mais nele. E ele também deixou de publicar livros conforme ele foi avançando na carreira. Então, são muitos pontos aqui. Aliás, acabei de lembrar de mais um. O próprio Cobra no Rato, eu mencionei lá no começo do vídeo, foi publicado em 1931. Depois, anos depois da Semana de Arte Moderna, anos depois de Macunaíma, anos depois de Martim Sererê, esse movimento do qual ele fazia parte. Então, tudo isso levou a um desconhecimento da sua obra, mas que agora está republicada. Essa aqui é a poesia completa dele, publicado pela José Olímpio, e que vale muito a pena conhecer. E vamos logo conversar sobre Cobra no Rato. Bem, este é um livro modernista. E o modernismo, vocês já sabem, vocês já conhecem, vocês já estudaram. É aquele movimento, é aquela vanguarda, é aquela escola literária que tentou romper com todos os moldes postos até então. Com as regras, com a métrica,
com a rima, com palavras convencionais na literatura. Os modernistas também traziam a oralidade para a escrita, mesclavam gêneros diversos, e tudo isso está posto aqui em Cobra Norato. O próprio poema, que na verdade é dividido em várias partes, ele tem uma estrutura diferente. Ele é um poema épico dramático. Como assim? Você sabe que os 3 primeiros gêneros literários são o épico, o dramático e o lírico. O lírico, o poema mais comum que você conhece, que tem um eu, que confessa os seus sentimentos ou os seus pensamentos. O épico é aquela história longa, aquele poema narrativo que vai narrar os grandes feitos de uma nação, ou de um povo, ou de uma pessoa que representa esses 2 âmbitos. E o terceiro, o dramático, é o próprio teatro. Então aqui nós temos um poema que vai narrar uma história muito simples, daqui a pouco eu comento sobre ela, que é dividido em 33 partes, mas que, de repente, existe uma conversa, porque a Cobra Norato, coloco aspas, daqui a pouco eu explico o poema, de repente ela conversa com o rio, com a árvore, com os animais, um tatu. Então tudo isso é muito inovador, além de todo o bom humor que aparece aqui também, na sátira do próprio gênero, dos acontecimentos, das fábulas não, né, mas do mitológico brasileiro. Tudo isso está presente em Cobra Norato. Mas afinal, qual que é a história do livro? Voltei. Bem, a história é muito simples, mas é preciso lembrar que estamos falando de um texto poético, não apenas na estética, na forma, mas no conteúdo também. Estamos falando de um poeta da primeira fase do modernismo, aqueles escritores que buscavam inspiração nos mitos, na mitologia, no folclore, nas histórias populares, nas visões e percepções dos europeus através das cartas, dos relatos lá ainda do quinhentismo. Então, não vai esperar realidade aqui concreta mesmo. Tudo aqui é poético, da forma ao conteúdo. Muito bem, então eu vou ler alguns trechos aqui, alguns poemas completos, poucos poemas completos, mais trechos e fazer comentários, tá? Mas em resumo, nós temos a história de um homem que está andando pela floresta. Ele vê a Cobra Norato, esse ser mitológico brasileiro, chama para dar um passeio, se finge de amigo, finge que dá um presente para ela, um laço no pescoço, e de repente estrangula a cobra. Mata a cobra, entra dentro do corpo dela e sai andando pelo Brasil. Essa é a história. Sai andando pelo Brasil atrás da filha da rainha Luzia, com quem ele quer se casar. Quem é essa rainha Luzia? Ninguém sabe. Quem é essa filha da rainha Luzia? Ninguém sabe. Só o cara sabe. Pois bem, mas nessas andanças ele vai conhecendo outros personagens da nossa mitologia, do nosso folclore, vai conhecendo regiões do Brasil, tecendo comentários, descrições belíssimas sobre a nossa fauna e a nossa flora. Bom, agora chega de conversa, vou ler aqui o primeiro poema completo, Cobra Norato, parte 1, e vou tecer comentários. Pois bem, Cobra Norato 1. Um dia eu hei de morar nas terras do sem fim. Vou andando, caminhando, caminhando, me misturo no ventre do mato mordendo raízes. Depois faço puçanga de flor de tajá de lagoa e mando chamar a Cobra Norato. Quero contar-te uma história. Vamos passear naquelas ilhas decotadas? Faz de conta que há luar. A noite chega mansinho, estrelas conversam em voz baixa. Brinco então de amarrar uma fita no pescoço e estrangulo a cobra. Agora sim me enfio nessa pele de seda elástica e saio a correr o mundo. Vou visitar a rainha Luzia, quero me casar com sua filha. Então você tem que apagar os olhos primeiro. O sono escorregou nas pálpebras pesadas. Um chão de lama rouba a força dos meus passos. E acaba o primeiro poema aqui. Bom, então aqui você já percebe todo o teor dessa história, né? Dessa história épica. Você tem aqui estrelas conversando. Aliás, esse conversando que eu mencionei agora é importante.
Qual o nome disso? Qual o nome disso? Qual o nome disso no português? Gerúndio, né? Esse ando, endo, indo, que são verbos que dão a ideia de continuidade, algo que está acontecendo no momento. E essa técnica, essa ideia vai permear todo o livro. É como se a floresta fosse um ser vivo, um ser único e vivo. Cada um tem sua parte, cada um tem sua função, e as coisas estão acontecendo. Nada é estático. Pois bem, então nós temos aqui um homem, né, que há de morar nas terras do sem fim. Esse é o desejo dele. Ele vai caminhando, caminhando, andando, vai percebendo o gerúndio. Né? Me misturo no ventre do mato mordendo raízes. Eu adoro esse verso, porque nós temos aqui uma aliteração em M. O que é aliteração? O que é aliteração? Não sabe de nada. É a repetição de uma letra, no caso aqui o M. Aí você perceba a importância disso na poesia. Gente, é preciso lembrar que na poesia, forma é conteúdo. As coisas não devem estar escritas de uma maneira qualquer. Elas devem ter um sentido ali. Muito bem, então nós temos aqui: me misturo no ventre do mato, mordendo raízes. Você percebe essa repetição de M, como se já fosse a própria mastigação. Interessantíssimo isso aqui. E aí ele vai, perceba aqui também a parte do teatro que eu havia dito, o dramático. De repente, Cobra Norato, quero contar-te uma história. A narração deixa de ser narração num poema e vira uma conversa, um diálogo. Aliás, tem uma pessoa que aparece aqui que ninguém sabe quem é. Quando ele fala assim: ah, eu quero me casar com a sua filha. E aí vem, então você tem que apagar os olhos primeiro. Quem foi que disse isso? Ninguém sabe. Pois bem, é interessante também essa descrição que ele faz aqui. Agora sim me enfio nessa pele de seda elástica, depois que ele matou a Cobra Norato. Seda elástica. Seda, né, uma coisa suave, elástica, uma coisa não tão suave assim, mas esse adjetivo é importante, porque para sobreviver na mata você precisa ser elástico, você precisa ser mutável, você não pode ser rígido, porque as coisas estão sempre em andamento. Aqui nós temos a própria evolução da espécie. Né? Evolução, é preciso lembrar, eu sempre lembro isso, evolução significa mudança, e não uma melhoria. Pois bem, vou ler o segundo poema aqui. Os poemas só são numerados, tá? Eles não têm nome não. E aí começa. Não vou ler o poema inteiro? Vou ler o poema inteiro sim. Pois bem, começa agora a floresta cifrada. Interessante, né? Cifrada, como se fosse um mistério a ser descoberto. Muita gente não conhece as matas ao redor de si, hein? Eu moro aqui, ó, no Jardim Caçula, e tem gente que nunca entrou nas matas aqui ao redor. Não conhece a Biquinha. Um lugar assim memorável, de muita gente que foi lá quando era criança tomar banho naquela água geladíssima. E eu mesmo fui várias vezes. Pois bem, começa agora a floresta cifrada, esse segredo que é o Brasil. A sombra escondeu as árvores, sapos beiçudos espiam no escuro. Aqui um pedaço de mato está de castigo. Arvorezinhas acocoram-se no charco. Um fio de água atrasada lambe a lama. Perceba a linguagem, lambe a lama, como se já fosse o próprio movimento da língua. Essa repetição, essa aliteração em L. Eu quero ver a filha da rainha Luzia. Agora são os rios afogados, bebendo o caminho. A água resvala pelos atoleiros, afundando, afundando. Lá adiante, a areia guardou os rastros da filha da rainha Luzia. Agora sim, eu vou ver a filha da rainha Luzia. Mas antes, tem que passar por 7 portas. Ver 7 mulheres brancas de ventres despovoados guardadas por um jacaré. Eu só quero a filha da rainha Luzia. Tem que entregar a sombra pro bicho do fundo. Tem que fazer mirongas na lua nova. Tem que beber 3 gotas de sangue. Ah, só se for da filha da rainha Luzia. A selva imensa está com insônia. Bocejam árvores sonolentas. Ai que a noite secou. A água do rio se quebrou. Tenho que ir-me embora. Me sumo sem rumo no fundo do mato, onde as velhas árvores grávidas cochilam. De todos os lados me chamam. Onde vais, Cobra Norato? Tenho aqui 3 arvorezinhas jovens à tua espera. Não posso.
eu hoje vou dormir com a filha da rainha Luzia. Bom, primeiro você tem aqui uma obsessão por essa mulher, né? Quem é essa filha da rainha Luzia que o cara está assim, desesperado atrás? Segundo, você percebe todo o movimento da natureza. E de novo, lá em cima que eu digo aqui no poema, né? Você tem esse ando, indo, indo, o gerúndio, né? E tudo se move. Agora, o que eu acho mais interessante é essa técnica poética do Hall Bopp. Esse verso aqui achei genial. Me sumo sem rumo no fundo do mato. Além de ser sonoro, muito legal de se ouvir, muito agradável. Esse verso inteiro é construído em vogais fechadas. Me sumo sem rumo no fundo do mato. Além de ter esse ritmo, essas vogais fechadas já dá a ideia da própria noite que se fechou. A noite que foi descrita no verso acima, que já começou mesmo. Bocejam árvores sonolentas. Ai que a noite secou. A água do rio se quebrou. Tenho que ir embora, porque tá noite. Aliás, uma outra aliteração que aparece aqui é essa mesmo. A selva imensa está com insônia. Bocejam árvores sonolentas. Muitos S's aqui. S de silêncio. Aliás, a onomatopeia é muito presente aqui no livro, tá? Daqui a pouco eu vou ler outro trecho que tem uma onomatopeia. Onomatopeia você sabe o que é. São o barulho, o som das coisas. Então aquelas representações, vai tomar banho, aparece lá nos quadrinhos, né? Chuá, chuá. Chuá, chuá, cada macaco no seu galho. Você gosta dessa música? Não gosta não? Eu adoro. O meu galho é na Bahia. Pois bem, vou ler outro poema aqui. Pois bem, esse poema que eu li anteriormente, na verdade esse trecho, fazia parte do poema 3. Agora eu vou ler o poema 4, para vocês perceberem a linguagem poética e como que a técnica é importante na narração, na narrativa. Pois bem, poema 4. Esta é a floresta de hálito podre, parindo cobras. Rios magros, obrigados a trabalhar. A correnteza se arrepia, descascando as margens gosmentas. Raízes desdentadas mastigam lodo. Num estirão alagado, o charco engole a água do igarapé. Fede. O vento mudou de lugar. Um assobio assusta as árvores. Silêncio se machucou. Cai lá adiante um pedaço de pau seco. Pum! Um berro atravessa a floresta. Chegam outras vozes. O rio se engasgou num barranco. Espia-me um sapo-sapo. Aqui tem cheiro de gente. Quem é você? Sou a cobra Norato. Vou me amaziar com a filha da rainha Luzia. Então, de novo você tem essa obsessão por essa mulher. Mas o importante é perceber que na natureza tudo tem uma função. E todos os bichos, todas as plantas são seres vivos que estão fazendo coisas. Então seres que são assim considerados inanimados são descritos como os rios são obrigados a trabalhar. Aliás, esse não é um poema de crítica social. Mas esse começo aqui, no fundo, se a gente assim mudar o contexto, a gente pode pensar que são laivos, são metáforas para a nossa sociedade, porque estamos falando da floresta amazônica, mas a gente pode pensar no Brasil como um todo. Então, essa é a floresta de hálito podre, parindo cobras. De novo você tem, né? Podre parindo, essa repetição em P. Uma floresta, uma sociedade de hálito podre, a gente pode pensar nisso também, parindo cobras. A gente está falando isso através de uma cobra, a cobra Norato, através de uma cobra. Lá no começo eu coloquei aspas porque isso aqui não é a cobra Norato, é um homem que está dentro da cobra Norato. Esse caráter mitológico, fabuloso. Pois bem, então os rios obrigados a trabalhar, a correnteza se arrepia, descascando margens gosmentas. A correnteza se arrepia como se fosse um ser vivo. Raízes desdentadas mastigam lodo. De novo, né? A raiz, além de ser desdentada, ainda mastiga. É um ser vivo.
E aqui o lugar fede, né? O vento mudou de lugar. É interessante que o vento mudou de lugar e aí um assobio assusta as árvores. A gente tem os sons da natureza. Um assobio assusta as árvores. Silêncio se machucou. O silêncio que é aquela estadia por conta do assobio que assustou as árvores gritaram e aí o silêncio se machucou. Não existe mais silêncio. Houve um barulho, houve um ruído. Cai lá adiante um pedaço de pau seco. Pum! De novo, essa aliteração em P. Pedaço, pau seco. Pum! É como se já fosse o próprio som da madeira caindo. Pum, pum, pum. Muito interessante isso. Um berro atravessa a floresta, que nós temos a literação não, assonância, que é a repetição de vogais. Em E, berro atravessa a floresta, para dar essa estridência do próprio grito. Muito interessante. E aí o sapo que olha, tem cheiro de gente aqui. Quem é você, hein? Eu sou a cobra norato. Você percebe que os seres da natureza percebem o que é real e o que não é. Muito interessante esse poema aqui, mas a linguagem é o principal. E aí, para denotar mesmo que cada coisa, cada ser tem uma função nessa floresta, vou ler mais um poema completo. O último completo, tá? O resto vai ser só trechos. Texto 5. Aqui é a escola das árvores. Estão estudando geometria. Interessante isso, porque se você perceber uma folha, uma árvore, elas têm contornos relativamente simétricos. Geometria, aqueles formatos. Né? Vocês são cegas de nascença, têm que obedecer ao rio. Ai, ai, nós somos escravas do rio. Vocês estão condenadas a trabalhar sempre, sempre. Têm a obrigação de fazer folhas para cobrir a floresta. Ai, ai, nós somos escravas do rio. Vocês têm que afogar o homem na sombra. A floresta é inimiga do homem. Ai, ai, nós somos escravas do rio. Atravesso paredes espessas. Ouço gritos miúdos de ai me acuda. Estão castigando os pássaros. Interessante essa ideia, porque o pássaro geralmente é sinônimo de liberdade. Então, estão castigando os pássaros, e a gente acabou de falar de árvores que são escravas. Então, você tem essa rima aqui de conteúdo. Se não sabem a lição, vocês têm que ser árvores. Ai, ai, ai. Isso aqui é um poema meio humorado, tá? O que é que você vai fazer lá em cima? Eu tenho que anunciar a lua quando ela se levanta atrás do mato. E você? Eu tenho que acordar as estrelas em noites de São João. E você? Eu tenho que marcar as horas no fundo da selva. Tiu, 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 tui, tui, tui. Interessantíssimo esse final. Primeiro esse diálogo que a gente já conversou sobre ser escravo, não, os pássaros sendo machucados, cada um tem uma função, mas o interessante mesmo é aqui no final. E você? Eu tenho que acordar as estrelas em noites de São João. Calma lá, meus amigos. Como é que a natureza sabe que é dia de São João? Então você percebe aqui que essa é uma visão, uma interpretação do próprio homem que está dentro da cobra norato. Um homem que aparentemente é um ser citadino, um homem urbano, porque nós temos aqui São João, depois, e você? Eu tenho que marcar as horas. Calma lá, meus amigos. Quem entende de hora, de tempo, é o homem, não é a natureza. Tem que marcar hora nenhuma. E lá pra frente a gente vai ver também outros trechos em que esse homem demonstra ser citadino, urbano. Daqui a pouco eu chego lá. E esse final muito interessante também. Tiu, tiu, o som dos animais que são expressos através de onomatopeias. Tui, tui, tui. Isso aqui é muito moderno, modernista mesmo. Interessantíssimo esse poeminha. O outro trecho que eu separei aqui é do poema número 6. E eu só vou ler a última estrofe porque eu achei muito bonita. Que diz assim: árvores comadres passam a noite tecendo folhas em segredo. Vento ventinho assoprou de fazer cócegas nos ramos. Desmanchou escrituras indecifradas. Achei muito bonita essa imagem. Árvores comadres, né? Amigas, vizinhas,
passo a noite tecendo folhas em segredo, porque ninguém percebe o crescimento das coisas, das árvores, das plantas e até mesmo dos seres. A gente percebe quando olha agora e depois de muito tempo. Por isso que crescem em segredo. Ninguém percebe no momento exato que está acontecendo. E acontece sempre à noite, ou seja, no escuro, quando ninguém está vendo. O vento ventinho, muito bonitinho esse termo, que aliás é termo oral, tá? Isso aqui faz parte da oralidade. Vento ventinho assoprou de fazer cócegas nos ramos, desmanchou escrituras indecifradas. Aqui nós temos essa imagem bela que acontece nos galhos, no topo dos galhos, em que se misturam os ramos, como se fossem escrituras indecifráveis, porque não faz parte da nossa linguagem. Interessantíssimo isso. E o vento bateu, desmanchou. Muito bom. Bom, um outro trecho que eu separei aqui é do poema número 7. Que diz assim: no fundo, uma lâmina rápida risca o mato. Trovãozinho roncou, já vou. Interessante de novo essa escolha das palavras corretas. No fundo, uma lâmina rápida risca o mato. A gente está falando aqui de um presságio de chuva. Aí você tem lá no fundo, ou seja, essa vogal fechada, U e do, fundo, que já indica uma escuridão. Uma lâmina rápida risca o mato. Interessante, né? Passar a lâmina é um raio. Trovãozinho roncou, já vou. De novo, roncou, já vou. Essas vogais fechadas que dá a ideia também já da própria noite. Muito interessante esse poema. Bom, agora eu vou ler mais um poema completo. Eu tinha dito que eu não ia ler mais nenhum, mas era mentira. Eu me enganei, eu te enganei, me desculpe. Mas é que esse poema aqui ele é essencial para a narrativa. Então começou a chover e a cobra acabou se perdendo. E aí ela vai encontrar um companheiro. Esse aqui é o poema número 9. E o poema diz assim: ai que estou perdido num fundo de mato espantado mal acabado. Me atolei no útero de lama. O ar perdeu o fôlego. Um cheiro choco se esparrama. Mexilhões estão de festa no atoleiro. Atrás de toncos encalhados, ouço guinchos de um guaxinim. Parece que vem alguém nessa escuridão sem saída. Ô Lelé, quem vem lá? Eu sou o Tatu de bunda seca. Ah, compadre Tatu, que bom você vir aqui. Quero que você me ensine a sair desta goela podre. Então se segura no meu rabo que eu lhe puxo. Acaba o poema aqui. Então a cobra se perdeu lá na chuva que deu, uma chuva fortíssima, e ela foi parar assim num buraco. Isso é muito significativo, tá? Porque é uma constante nas narrativas em que há um herói que ele passe por altos e baixos. No caso aqui, ele está passando por uma baixa. Ele caiu num buraco que ele chama de goela podre. E só para constar algumas histórias que nós temos, esses altos e baixos, se a gente pensa na Bíblia, né, que é um texto assim clássico, tem aquele irmão, acho que é José, não conheço muito não, viu? Também a Bíblia tem 1000 Josés, mas tem o José que é o irmão vendido, né, jogado no poço, alguma coisa assim, e depois ele se reergue, né, ele sobe na vida e tudo mais. Até os irmãos, se eu não me engano, vão atrás dele. Mas você tem aí uma ascensão. Então a gente pensa num texto mais antigo ainda, da mitologia grega, nós temos Orfeu, que perde a amada Eurídice e desce então até o reino de Hades, lá o submundo, para não dizer inferno, ele desce para resgatar a sua mulher. Mas estamos falando de literatura grega, e aí você sabe que a Grécia adora tragédias, né? E aí o final dessa história não é muito legal não. Mas aqui nós também temos essa cobra, que na verdade é um homem dentro da cobra, que cai num buraco. Agora ele precisa se reerguer. E ele encontra esse amiguinho aqui, o Tatu. Tatu bunda seca. Um texto muito bem humorado, tá? Agora o que eu achei legal mesmo é esse final. Então se segure no meu rabo que eu lhe puxo.
lepuxo, que é uma marca da oralidade. Muitas pessoas falam isso. Não é eu te puxo, não é eu lhe puxo, não, eu lhe puxo. Tem muita gente que fala, vou lhe contar uma história. Tem gente que utiliza esse lê, né? Ou li, se você não falar do jeito que está escrito. Muito interessante essa marca de oralidade trazida para o poema. Bom, o que mais que eu separei para ler aqui? Lá o poema 13 tem um trecho bonito também, em que os dois, o tatu e a cobra, eles vão até o final da narrativa juntos, tá? E aí dita assim: rios escondidos, sem filiação certa, vão de muda nadando, nadando. Entram resmungando, mato adentro. Nacos de terra caída vão fixar residência mais adiante, numa geografia em construção. Separei esse trecho porque é uma verdade da natureza. Nada se perde, as coisas se transformam. Então nacos de terra, pedaços de terra vão fixar residência em outro lugar. Eles não deixam de existir, eles só mudam de lugar. Cai um barranco, o barranco estava aqui atrás, agora ele está na frente, mas continua existindo. Então achei muito interessante esse trecho aqui. Um outro trecho que eu achei muito bonito é no poema de número 15, muito poético, que diz assim: céu muito azul, garcinha branca voou, voou, pensou que o lago era lá em cima. Muito bonito ver essa ideia de que o céu é um reflexo do lago. E a garça que ficaria no lago voou, como se tivesse se enganado. Muito bonito esse trecho. Dois versos, na verdade, que estão presentes no texto número 16, também é bem poético, diz assim: está começando a escurecer, a tarde esticou a asa vermelha. Que aqui a gente tem aquele pôr do sol avermelhado como se fosse uma asa, muito bonito também. O que mais que eu separei para ler? Deixa eu achar aqui. Bom, no capítulo de número 25, a cobra e o tatu estão andando pela floresta e aí eles escutam rumores, barulhos, sons. Eles percebem que tem uma festinha acontecendo na mata. E aí eles pensam assim: olha, tem festa, vamos lá, vamos. E eles deixam o corpo escondido, se transformam em seres humanos e entram. Isso, além de ser fantástico no sentido de maravilhoso, de sobrenatural, é a cara do nosso folclore. Se a gente pensa no boto cor-de-rosa, um ser vivo, né, que vive na água, alguns dias, de repente, ele sai da água, se transforma num ser bonitão, num homem, e vai lá para as festinhas engravidar as mulheres. Não vou nem te falar que figura que esse boto representa, hein? Pois bem, aqui acontece a mesma coisa. Eles deixam o corpo escondido, entram na festinha, bebem umas coisas, cantam a música, conversam com as mulheres. Mas eu separei um trecho aqui, um único verso, que eu achei muito interessante porque traz uma marca da oralidade, que diz assim: puxe mais um chorado na viola, compadre. E aí o outro diz: mano, experimente um golinho de cachaça ardosa para tomar sustância. Achei maravilhosa essa fala, né? Primeiro você tem de novo esse diálogo, esse dialogismo, você tem essa parte teatral, dramatúrgica, e essa fala: mano, experimente. Experimente que seria experimente. Aliás, a palavra experimentar é com X e aqui está com S. Experimente um golinho de cachaça ardosa para tomar sustância. Isso aqui é uma fala muito comum em algumas regiões do Brasil, né? Ah, não, coma isso que é para dar sustância. E aqui está sustância. Muito interessante esse trecho. Pois bem, e aí termina a festa, eles voltam para o corpo deles e continuam o seu caminho. O próximo trecho que eu separei é o poema de número 28, por conta de algumas palavras-chave que aparecem aqui, que dão a entender que o homem que está dentro da cobra, ele é um ser urbano. Porque ele olha algumas coisas e fala assim: a floresta ventríloca brinca de cidade. Calma lá, meus amigos. Os seres da natureza não sabem o que é cidade. Quer dizer,
pelo menos não na natureza primitiva em que esse texto sugere. Mais para frente ele escuta barulho e fala assim: quem é que vem? Vem vindo um trem. Ora, o trem é um objeto, um meio de transporte da cidade. E aí em seguida eu vou ler mais trechos aqui que diz assim: o mato se acorda, cipós fazem intriga no alto dos galhos, desatam-se em gargalhadinhas. Uma árvore telegrafou para a outra. Pss, pss, pss. Desembarcam vozes em contrabando. Sapos soletram as leis da floresta. Lá em cima, um curió toca flauta. Estira-se o rio. O mato é um acompanhamento. Desfiam-se as distâncias entre manchas de neblina. Lá vai vindo um navio, compadre. Jaquirana boia pita. Uma árvore abana a Deus do alto de um galho. Então você percebe aqui alguns momentos que denotam que esse homem, na verdade, ele veio da cidade antes de entrar na cobra. Você tem aqui o telégrafo, uma árvore que telegrafou para outra, pss, 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 que na verdade é o som das folhas, né, dos ramos se tocando. Mais para frente de novo, lá vai vindo um navio. E a gente chega aqui perto do final. Aqui vai ter spoiler, tá? A gente chega perto do final quando o Tatu fala: que navio o quê? Aquilo ali é a cobra grande. A cobra grande que vai soar assim como um adversário da cobra Norato. Essa cobra grande que também rapta mulheres virgens na mata. Isso aqui é uma outra lenda. E aí o navio vai falar assim: meu amigo, não queria falar nada disso, mas olha lá, ele está com a mulher. E aí a cobra Norato até fala assim: eu queria ir pro casamento. Vai não, meu amigo, o Tatu fala, porque só traz desgraça. Eita, cobra Norato, olha só quem tá lá. Não queria dizer nada disso. É a filha da rainha Luzia. Ou seja, o objetivo da cobra Norato foi pego por um adversário. Então você percebe essa narrativa heróica do ser que tem que enfrentar outro ser de força igual ou maior como um desafio para se superar. Isso acontece também lá no Macunaíma, tá? Macunaíma também enfrenta um ser que eu não vou falar agora, mas ele também enfrenta. Acontece que aqui o nosso herói, a nossa cobra Norato, não enfrenta. Ele dá um jeito de pegar a filha da rainha Luzia e foge. E aí ele sai contando com a ajuda de todo mundo na floresta, né? Não sei quem, fala que eu fui pro outro lado. Não sei quem, coloca mato no meio do caminho para atrapalhar. A cobra grande está me seguindo. E aí termina. Separei mais um trecho? Não. Termina com ele raptando a filha da rainha Luzia, que aceitou de bom grado. Aqui uma interpretação assim mais crítica vai falar: nossa, mas que mulher é essa que não tem voz, que apenas aceita? Antes era com a cobra, agora passou para outra cobra. Não tem liberdade, ela vai com quem a puxa, a pega, ela não diz não, etc. Mas estamos falando de um texto aqui, mito poético da época do modernismo ainda, que se baseia em histórias folclóricas. Então, ele pega, consegue despistar a cobra grande e marca um casamento. E termina a história aqui, ele chamando alguns compadres de São Paulo, lá da cidade. Tem outros lugares que ele fala aqui também. Deixa eu achar aqui. Porto Alegre, Belém. E ele chama também algumas pessoas. Ele chama Tarsila do Amaral, que ele chama Tarsila Tatizinha. Ele chama Augusto Maier, que era outro modernista também. Ele chama uma galera para ir para o casamento dele e termina a história assim. Essa foi a história de Cobra Norato, de Raul Bopp. Bom, agora eu vou comentar outra coisa. É o seguinte, esse livro aqui, Cobra Norato, de Raul Bopp, ele é um apanhado de histórias folclóricas do nosso Brasil. Aqui aparecem vários outros personagens, como por exemplo o Saci Pererê, que aparece inclusive como Matinta Pereira, que já foi mencionado no vídeo do Cassiano Ricardo, Martim Sererê, que é a mesma pessoa, Martim Sererê, Matinta Pereira, Saci Pererê, só que o Cassiano ele fez uma junção assim de nomes e modificou para
justificar justamente a miscigenação das raças no próprio personagem, que é o Brasil Menino, quer dizer, o mito do Brasil Menino, segundo ele mesmo. Bom, aqui aparece, também é mencionado assim, o lobisomem, é mencionado o boto cor-de-rosa. Então, vários seres aparecem na narrativa, que por si só já é baseada na lenda de Cobra Norato, uma lenda, uma narrativa lá da região do norte do Brasil, que eu já conhecia devido a esse livro aqui, Lendas Brasileiras, do Luiz da Câmara Cascudo, grande estudioso dos nossos mitos e de algumas, vamos dizer, atividades, de algumas tradições do nosso país. Essa capa aqui é medonha, gente. Uma foto mesmo, meio borrada. Coisa feia, meio assustadora isso aqui. Mas eu já conhecia Cobra Norato. Então, quando a gente lê o poema do Hal Bopp, algumas coisas não são tão surpresas assim. Por exemplo, a lenda diz que Cobra Norato, ele tinha uma irmã, que era uma outra cobra, né? Essas coisas mitológicas. A mãe foi dar luz, nasceram gêmeos, 2 cobras. Imagina, a mãe vai dar luz, nasce 2 cobras. Pois bem, e o Cobra Norato, na verdade era o Norato, ele sempre foi um rapaz bom, um rapaz que ajuda as pessoas, um rapaz assim, ingênuo. Então não é à toa que ele é enganado pelo homem da cidade, que estrangula. Vamos passear ali, finge que é noite, ou seja, nem era noite ainda. E a cobra foi. E aí foi morta e o cara entrou dentro da cobra. Esse cara que, aliás, a gente não sabe o nome dele. Só que acontece que na lenda, a própria Cobra Norato se transformava às vezes em homem também. Deixava o corpo lá fora e entrava nas festas. Passeava um pouquinho depois e ele voltava. Essa história de 3 pingos de sangue também aparece na história original. Então nada disso é muito surpresa para quem já conhece a lenda. Que mais que aparece aqui? No final, a cobra deixa de ser cobra. Na lenda aqui, a cobra deixa de existir e a gente só conhece as histórias, os rumores, porque existe todo um ritual para deixar de ser cobra para sempre e tudo mais. Assim como, no final da narrativa, o homem sai de dentro da pele dela e vive lá com a filha da Rainha Luzia. Então, algumas coisas não são surpresa para quem já conhece a obra original. Esse livrinho aqui é bem interessante. Lendas Brasileiras. Tem de várias regiões do país. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Muitas lendas. Recomendo também. Luiz Câmara Cascudo, grande estudioso brasileiro. E esse foi o vídeo, então, sobre Hal Bopp, que eu vou trazer mais vezes aqui, hein? Porque assim, já falei que existe essa tríade: Cobra Norato, Martim Sererê e Macunaíma. Eu já conhecia Macunaíma, gostei muito quando li. Depois eu li Martim Sererê, gostei mais ainda. E agora o Cobra Norato, que eu conheci há pouco tempo, gostei, mas não tanto quanto os outros dois. Acontece que isso aqui é a poesia completa do Hal Bopp. E eu li outros livros dele aqui e gostei muito mais do que da Cobra Norato. Mas o vídeo hoje foi sobre Cobra Norato, hein? Outra hora eu vou trazer poemas de um livro aqui chamado Urucungo, que assim achei maravilhoso, que ele vai tratar da questão dos negros no nosso país. Assim, achei fortíssimo, crítico, pungente, muito bonito e também muito sonoro, porque o Hal Bopp assim era um estilista da língua, né? Gostei bastante. Bom, essa foi a recomendação de hoje. Cobra Norato, de Hal Bopp. Um livro que, eu vou dizer, não é para todo mundo. Assim como o Martim Sererê, assim como o Macunaíma, muita gente não gosta. Acha difícil, muitos termos indígenas, muitos termos africanos, invenção de palavras, uma linguagem diferenciada. Mas que essa é justamente a graça do texto. Então, não é para todo mundo, mas eu recomendo para todo mundo sim. Porque é um texto assim histórico na história do nosso modernismo. Muita gente fica só no Macunaíma, não faça isso, tá? Se aprofunde nas raízes, meus amigos. Bom, olhei aqui para a capa de trás e vi alguns comentários aqui que eu já ia me esquecendo de comentar. O Manuel Bandeira comentou sobre o Hal Bopp.
Bop é uma das figuras mais fortes e originais do movimento modernista. Meus amigos. Aliás, já tem um vídeo aqui sobre Manuel Bandeira, hein? Quem mais? Oswald de Andrade. Vou fazer vídeo sobre ele em breve, hein? Aguarde. Ele diz assim: em Cobra Norato, pela primeira vez, se realizou a poesia brasileira grandiosa e sem fraude. Meus amigos. Quem mais? Carlos Drummond de Andrade. Vou fazer vídeo sobre ele, hein? Aguarde. Os mitos, a sintaxe, a conformação poética, o sabor, a atmosfera. Não há talvez nada tão Brasil em nossos cantores como este longo e sustentado poema. Quem mais? Murilo Mendes, grande poeta brasileiro. Bop, forjador de um léxico saboroso, fundiu sabiamente vozes indígenas e africanas. E essa edição aqui, gente, é maravilhosa. Ela tem todos os poemas do Raul Bop, que foram poucos, tá? Foram poucos livros que ele publicou. Muitas notas e uma fortuna crítica, realmente uma fortuna. Muitos comentários, textos sobre o Raul Bop que merecem atenção se você quer se aprofundar na poesia brasileira. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Raul Bop, Cobra Norato, segundo vídeo da tríade que eu havia prometido. Agora só falta falar sobre o Macunaíma. Aguarde, não sei quando eu farei o vídeo, mas pretendo que ainda seja esse ano. E é isso. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está cansado de fazer, que eu sempre peço. E muito obrigado pela atenção e até a próxima. Não, você sabe que esse capítulo em que o Tatu e a cobra entram na festinha que estava acontecendo dentro da mata, transformados em homem, um dos dois diz boa noite. E alguém da festa responde boa noite. Eu sei que isso é uma marca da oralidade. Há pessoas que falam assim em algumas regiões do Brasil. Mas infelizmente essa fala me lembrou uma pessoa detestável, um canalha, uma das piores pessoas, que é o Boris Casoy, aquele jornalista, apresentador de jornal na TV que era famoso antigamente, né? Mas se mostrou ser assim uma pessoa detestável, um preconceituoso, que deve ser criticado, que sempre falava com aquela maneira ridícula. Boa noite. Não, dessa vez você não vai perguntar por que eu estou com a camisa da Mononoke Hime, Princesa Mononoke, grande filme lá do estúdio Ghibli. Porque estamos falando de uma mata primitiva, cheia de seres mitológicos, tanto no filme quanto aqui no Raul Bop no Cobra Norato. E por falar em anime, conheço umas pessoas que, pelo amor de Deus, hein, adoram uma cobra. Adoram Orochimaru, Kabuto, toda essa turma aí cheia das serpentes. Aliás, a capa do vídeo foi em homenagem a essas pessoas, hein? Que eu estou assim? Isso aqui é o movimento da cobra, ó. Não, mas imagine a tristeza de uma mãe que está toda feliz porque está grávida. Aí vai dar luz aos filhos, que ela já sabe que são gêmeos. Oxe, que é isso? Duas cobras.